Foi? Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Newton, para quem não me conhece, vou trabalhar processo civil com vocês, complementando a aula do professor Gustavo, que já trabalhou o 334, trabalhou aquela parte inicial da audiência com vocês, e a gente vai dar continuidade. Bom, primeiro desejar uma boa sorte a todos, tá? Eu sei que a caminhada é grande para chegar até aqui, tá? Que nas vésperas da prova, eu digo por experiência própria, porque também já passei por isso, começa aquele sentimento de que a gente não sabe todo o conteúdo, tá? E realmente a gente não sabe, tá? E a gente não precisa saber ele todo para a prova, tá? Qual é a média? Eu costumo brincar. Qual é a média de vocês que precisava para passar na faculdade? Não era 6 ou 7, dependendo da instituição. Qual é a média que a FGV exige? 5. A gente tem que acertar 50% da prova. Sendo que a gente tem um grande grupo para matar aí que envolve a questão de ética. Tá? Então nos sobra os grandes blocos, né? Direito penal, direito civil, processo trabalho e processo civil. Então a gente tem que se preocupar com esses grandes grupos, né? Não perder tanto tempo estudando aquelas matérias que venham a cair poucas questões. Por exemplo, direito ambiental, pegar ainda direito empresarial, que até agora tem sido cobrado mais questões. A ideia é que vocês hoje peguem somente uma revisão, tá? Sugiro que ninguém chegue em casa desesperado, tá martelando em estudar aquilo que não sabe. Meu Deus, eu não lembrava de nada de processo civil, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou estudar hoje de noite. Não faça isso, tá? Aquele aluno que chegar amanhã, tá lá na frente da PUC, sentado, com o vademecum lendo inteiro, gente, aquele não vai passar, tá? Pode ter certeza, não vai, porque não é o momento de estudar. Se quiser levar um livrinho, leva um livrinho de ética para dar uma revisada, tá? Essa é a ideia, é ir calmo e tranquilo. E quem for meu aluno sabe que eu sempre brinco com a mesma coisa. O colega aquele da faculdade de vocês, o burro mesmo, esse já não passou? Já não colocou um selfie com o Brian no Facebook dele? Por que ele fez isso? Porque ele vai tão tranquilo para a prova, sabendo que ele tem que acertar 50% que ele vai passar. Então a prova da FGV não é uma prova que tem tradição de pegadinha nas questões. Ela é uma prova extremamente objetiva. Então o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui é com base no mapeamento, naquilo que a FGV tradicionalmente vem cobrando. Então não será à toa que amanhã, na hora da prova, vocês vão abrir e vocês vão dizer: pá, mas olha aqui, caiu uma questão de procedimentos especiais. O professor falou isso em sala de aula. Sim, né? A gente imagina que vem cair, não significa que não possa cair outra coisa. Bom, qual é a característica da FGV quando ela for cobrar os procedimentos especiais de vocês? Ela não vai matar uma questão inteira dentro da consignação em pagamento ou uma questão inteira dentro de ação rescisória. Ela costuma misturar todos os procedimentos dentro da mesma questão. Quem já está fazendo as questões, seja baixando pelo site da FGV ou por aquele questões de bolso que vai fazendo pelo aplicativo do celular, acaba vendo que cobram todas na mesma. Então vamos lá, quais são os procedimentos que a gente vai trabalhar hoje? O primeiro deles é o Instituto da Consignação em Pagamento. Olha, a gente vai começar pelos procedimentos especiais. Primeira coisa que eu pergunto para vocês: qual é o único rito existente no processo civil hoje? Não é só o rito comum ordinário, porque o antigo rito sumário, que era lá do 275, foi suprimido com a reforma em 2015. Maravilha! Então por que existem os procedimentos especiais? Para me dizer que algo diferente daquele tradicional rito comum ordinário tem. Qual é o caminho do rito comum ordinário? O que vem? Petição inicial. Em seguida, marca uma audiência. Não vem lá pelo artigo 6º, cooperação processual, empurra para o sujeito uma audiência de conciliação. Depois dessa audiência, o que vem? Contestação, réplica, audiência com saneamento do processo, instrução e sentença. Maravilha! Se eu tenho um procedimento especial, significa que algo neste ínterim do processo vai ter de diferente. Por exemplo, esse Instituto da Consignação em Pagamento. Ele veio por procedimento especial porque ele diverge completamente daquela nossa ordem lógica. Normalmente a gente pensa numa ação de cobrança. A ação de cobrança não tem um credor correndo atrás do devedor. Aqui é completamente o contrário. Aqui quem é que eu tenho correndo atrás? Eu tenho o devedor correndo atrás do credor dizendo: meu amigo, eu quero te pagar e está aqui o dinheiro. Por que motivo alguém corre atrás de outro em querendo realizar o pagamento? Vários motivos: para evitar rescisão contratual, para não incidir em mora. E alguém está pensando: mas está difícil de compreender isso aqui, professor, me dá um exemplo mais prático. Exemplo cobrado pela própria FGV, revisional.
Aquele sujeito, isso para quem aqui pretende advogar e para quem está assistindo também, aquele sujeito vai chegar no escritório de vocês e vai dizer: doutor, eu fui na Hyundai, comprei uma Tucson em 60 vezes, parcela de R$1.000 por mês. E eu vi um anúncio no jornal de advogado dizendo que os juros são abusivos. No momento que o sujeito diz que os juros são abusivos, ele pretende ingressar com uma revisional. Toda a revisional ela é acumulada com a consignação em pagamento. Porquanto, se a minha parcela era de R$1.000 e eu entendo que o valor não abusivo é de 800, eu não tenho que depositar esse valor de 800? Então, é uma ação em que o devedor ingressa com uma consignação em pagamento. Então, esse instituto vem lá do direito romano, e não esqueçam, a gente já vai entender o porquê, ele deriva da própria boa-fé. Mas isso já é batido. O que a FGV vai cobrar de vocês? Essa consignação em pagamento, ela pode ser feita de forma extrajudicial ou pode ser feita de forma judicial. A FGV vai cobrar de vocês isso aqui, consignação extrajudicial. A consignação extrajudicial, a palavra-chave para a gente designar ela é autoridade bancária. Ou seja, de forma extrajudicial, eu não vou procurar um juiz, eu não vou ter o poder judiciário, eu vou me dirigir diretamente ao banco. Por 3 vezes, a FGV utilizou-se do mesmo exemplo. Qual é o exemplo? Ela falava de um sujeito que pagava todos os meses em mãos o valor de aluguel. Em determinado mês, quando ele foi realizar o pagamento, o sujeito disse para ele: olha, vai ter um acréscimo e o valor do aluguel vai subir de 1.000 para 1.500 e não aceito receber menos do que isso. Se não me pagares, eu vou proceder ao despejo. O que esse sujeito faz? Ele comparece numa autoridade bancária afiliada, Banrisul, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, e ele vai realizar o depósito daquele valor, como se fosse uma consignação judicial. Só que isso aqui só é válido para a consignação em dinheiro. E além de ter autoridade bancária, consignação em dinheiro, ela só é válida entre privados. Ninguém vai realizar uma consignação extrajudicial em face do ente público, em face do erário. Bom, o que acontece? O sujeito vai lá e depositou os R$1.000 dele no banco. Banrisul vai mandar uma cartinha para o credor. Nessa cartinha, vai dar um prazo de 10 dias para o credor manifestar a sua recusa. Agora vem outra pergunta que a FGV fez, na 4ª vez que cobrou a mesma coisa. A FGV questiona: qual é a consequência de eu não me manifestar em 10 dias? Eu, credor, recebi uma notificação do Banrisul dizendo: tem R$1.000 à tua disposição para pagamento do aluguel. Aceite. Então, a minha consequência de não manifestar a recusa é que eu aceitei o valor. Agora, cuidado. Isso aqui, a prova vai chamar de prestação de trato sucessivo ou trato periódico. Não adianta eu ir lá, depositei o mês de agosto e vi o sujeito não buscou o dinheiro, né? Eu não vou depositar o mês de setembro. Não, eu tenho que continuar depositando todos os meses e a lei fala, sem mais formalidades, as parcelas que forem se vencendo. E a lei me dá um prazo, 5 dias da data do vencimento. Ou seja, se a minha parcela vence dia 5, a lei me dá até o dia 10 para realizar o depósito judicial. Só cuidado com um detalhe. Uma vez, tanto na extrajudicial quanto na judicial, que eu deposite o valor, eu, devedor, nunca mais retiro aquele valor. E alguém vai dizer: como assim, professor? Se eu entro com uma ação em juízo, deposito o valor, o credor não busca o valor. Isso acontece muito, gente. Às vezes a instituição financeira que entram contra ela com uma consignação em pagamento, por uma desorganização administrativa, ela não retira o valor. E o processo corre à revelia. Bom, o juiz vai julgar improcedente e vai dizer: Newton, tua dívida está quitada, mas o valor não está lá depositado? Quem é que pega esse valor? União ou Estado abraça esse valor como arrecadação de bens. O que nunca vai acontecer? O valor depositado nunca volta para quem depositou. Porque lembrem, isso aqui deriva da boa-fé.
Isso deriva do direito romano, então eu entrego para o Estado aquilo que não me pertence. Se o credor não busca, o próprio Estado pega, porque o Estado não representa a sociedade. Então o que o Estado vai fazer? Eu pego para mim e devolvo para a sociedade esse valor. Isso é o que vocês levam para a prova. Uma vez depositado, nunca mais vou sacar aquele valor. Só quem saca é o réu. Mas vamos lá. E agora, se o sujeito resolve, ele vai lá no banco, ele saca os R$1.000 e ele ainda responde dizendo, o valor é 1.500. Tu continua me devendo 500. Pode fazer isso? Pode sacar de forma parcial? Claro que pode. O dinheiro não é dele, credor? Então ele vai lá e vai sacar o dinheiro e ainda vai responder. Tu estás me devendo ainda R$500. Se houver então a manifestação de recusa, abre-se um prazo de 30 dias para ingressar com ação judicial. Pergunta novamente que a FGV fez. Eu posso pular a forma administrativa e entrar direto judicial? Posso, é facultativo. Eu não preciso dessa forma extrajudicial. Isso é uma faculdade concedida ao sujeito. Se eu quiser, eu posso começar direto com a via judicial, sem problema algum. Qual é a facilidade de realizar de forma extrajudicial? Eu não gosto por quê? Primeiro, porque não precisa de advogado, né? O sujeito pode ir sozinho, então ele não paga o advogado. Mas é mais rápido e mais fácil, porque ele não paga custas. Segundo, porque quem tem que encontrar o sujeito é os Correios. Ele recebe uma notificação extrajudicial. Notificaçãozinha feita pelos Correios. Bom, se realizada de forma extrajudicial, ela pode ser feita de bens ou valores, público ou privado. E agora o que a prova vai cobrar de vocês? O mais importante desse instituto e o que diferencia ele do rito comum ordinário é a sentença dele. Por quê? Isso aqui é a grande sacada do Instituto. Se eu entrei com a minha ação pedindo a revisional do meu veículo, a parcela era 1.000 e eu passei a depositar R$300 por mês dizendo juros é completamente abusivos, não é a taxa do Bacen. E estou depositando 300 todo mês. Se ao final eu perdi esse meu processo, foi julgado improcedente, esta sentença vira título executivo contra o autor. Olha que baita problema eu criei. Eu não esperei nem a financeira me executar, eu tentei ser esperto em entrar com uma ação de consignação e pagamento em revisional, eu perdi a ação, isso aqui se chama o quê? Tiro no pé. Eu adiantei todo um processo de execução. Como é que a financeira, se isso aqui é uma sentença, título executivo judicial, qual é o nome do procedimento que a financeira vai fazer agora para botar a mão no dinheiro? Cuidado com a palavra, qual é o nome, porque isso já veio na FGV. Cumprimento de sentença. Cuidado que já veio na FGV. A FGV colocou, vai entrar com execução ou vai entrar com cumprimento de sentença? Cumprimento de sentença, porque eu tenho um título, então vem o artigo 523 e vai dizer para a financeira, é bem simples, tu vai intimá-lo para pagar em 15 dias. Não pagou em 15 dias, multa de 10% e 10% de honorários. Então, olha, o procedimento é rápido, é fácil e é eficaz. Só que ele não serve para o malandro em razão da própria sentença. É isso aqui que é a grande sacada do Instituto. Agora, como é que a FGV vai cobrar de vocês? Certamente vai cobrar a consignação de forma extrajudicial. Maravilha. Não esperem uma questão inteira falando de consignação e pagamento. Virá uma questão mais ou menos assim. Sobre os procedimentos especiais, considere. Letra A consignação em pagamento de forma extrajudicial é assim. Letra B já vai estar falando de outro procedimento. Vai estar falando de embargo de terceiros, vai estar falando de ação possessória ou de ação monitória. Não vão queimar uma questão inteira disso. Alguma dúvida aqui? Vocês sabem que depois da aula de hoje vocês não têm o direito de errar nenhuma questão, né? Envolvendo o processo civil.
Gente, olha, fazia tempo que eu não vi um troço de giz aqui. Olha. Vou dar um presente pro curso aqui. Bom, outro procedimento que vocês podem ter absoluta certeza que vai cair na prova de vocês é a ação possessória. Quando a gente fala de FGV, eles têm uma paixão por ação possessória, que se ela não cai dentro do processo civil, ela vai cair lá dentro do Instituto do Direito Civil. Então eu tenho dois campos onde podem me cobrar processórias. Em direito civil, quando trato de direitos reais, e dentro do procedimento especial de ação possessória. Bom, quando falar em possessória, a primeira coisa que o aluno tem que fazer é despoluir a mente. Eu estou falando somente da palavra posse. Posse nunca vou confundir com detenção. Posse eu nunca vou confundir com propriedade. O que significa posse? Usar, gozar e dispor sobre a coisa como se dono fosse. O que significa propriedade? Ter um título dizendo que eu sou o dono da coisa. E o que significa detenção? É ter a posse a mando de outrem. Vamos lá. Se o sujeito, quem é que conhece Salinas, Cidreira? O pessoal conhece Cidreira, não conhece Cidreira? Paradisíaca das praias, Rio Grande do Sul. Que dê a colega carioca. Já conhecia a Cidreira? Não? Pesquisa no Google, melhor praia do Rio Grande do Sul. Bota concha acústica ou plataforma. Vamos lá. Sujeito invade uma casa na praia em Cidreira. Invade. Então eu estou utilizando uma palavra, boa fé ou má fé. Botou o pé na porta e entrou na casa. Cachorro, gato, papagaio, filho, todo mundo na casa. Ele pinta a casa, corta a grama e começa a utilizar a casa. O que ele é desses três? Possuidor, detentor ou proprietário? Possuidor, porque ele está utilizando a coisa. Essa casa tem um proprietário. É alguém que tem um título dizendo que é o dono dessa casa. Logo, o proprietário tem posse? Não, né? Ele só tem o título. E quem é o detentor? Detentor, o exemplo da prova é o caseiro. Se o caseiro, isso normalmente acontece, está lá em Uruguaiana, sujeito a 40 anos, gente, isso é real, 40 anos cuida de uma fazenda. E ele entra com uma ação de usucapião, porque ele tinha a posse e ele quer ter agora a propriedade. Se ele recebeu o salário em 40 anos, ele não é detentor? Sim. Para ter posse, eu tenho que exercê-la em nome próprio e não a mando de outrem. Eu cuido da posse para mim e não porque alguém está me pagando para cuidar. Essa é a grande sacada. Bom, só pelo que está no quadro, a FGV pode fazer uma pergunta. Se esse sujeito que invadiu essa casa da praia, descobre-se que a casa está construída em área verde, ele tem direito de usucapir essa casa, se ela está em área verde? Não, né? Vocês estudaram na faculdade. Não cabe usucapião de direito público. Não tem como. Agora eu pergunto, se o município verifica que ele invadiu esta área do município, ele tem direito, esse sujeito, a uma ação possessória? Com certeza. Então podem anotar, sem medo de errar, é cabível ação possessória em área verde. Porque quem tem uma ação possessória, o que ele quer fazer? Ele quer dizer, me deixa na coisa, né? Ele não está dizendo, eu quero ser dono dessa coisa. Ele está dizendo, me deixa ficar nessa coisa. De onde é que vem esse conceito de posse? E aí agora a gente vai ter que questionar. Quando vem a Constituição Federal e ela fala de propriedade, para que ela diz que serve a propriedade? Função social de propriedade. Qual é a função social dela? Moradia ou trabalho. Logo, se eu invadir essa casa da praia que é de alguém, e eu fico lá por 5 anos nessa casa, e eu tenho posse mansa, pacífica e com ânimo de dono, eu posso fazer essa posse se transformar por usucapião em propriedade. E alguém vai dizer, mas que injusto, professor. Não é injusto, é o que diz a Constituição. E a gente não está para essa prova discutindo o que é justo ou não, né? A gente está discutindo o que a FGV vai cobrar. Esse é o nosso papel aqui. Então, se eu tenho uma posse justa, continuada ao longo do tempo, ela pode se tornar uma propriedade.
Bom, vem o nosso código e ele estipula, a partir do 1210 do Código Civil, a seguinte coisa. Ele estipula, primeira coisa, para a manutenção da posse, eu permito o emprego da violência. A prova pode chamar de outra coisa, de autotutela. Só que essa violência é quase igual àquela que vocês estudaram no direito penal como legítima defesa. Atual, proporcional e iminente. Ou seja, vocês chegaram na casa de vocês hoje e alguém entrou na casa e disse, olha, eu estava assistindo pelo EAD e resolvi a casa e só me tiram daqui com uma ação de reintegração de posse. O que vocês vão fazer? Vão dizer, claro, vou fazer a primeira prova, passo na ordem, pego a carteirinha, entro com a ação. Ou vocês vão tirar com violência? Com violência. E a lei prevê isso. Só que essa violência deve ser proporcional. Se eu entro na casa e o sujeito não está armado, eu posso, com 2, 3 amigos, retirá-lo de dentro de casa ou convidá-lo a se retirar. Mas, se o sujeito possui uma faca, eu posso ter uma faca. Se ele possui uma arma, eu posso ter uma arma. Agora, cuidado. E por que eu utilizo esse exemplo? Foi matéria já que veio decidida pelo nosso STF. Mato Grosso, 2012 para 2013, determinado grupo do MST foi invadir uma fazenda. Dono da fazenda, eram mais ou menos 400 integrantes, dono da fazenda e mais 3 funcionários, portanto 4 contra 400, armados de arma calibre 12, e o MST invadindo. É proporcional eu estar esperando ele com uma arma calibre 12? Estaria esperando, sem fazer nada. É proporcional? Sim. Qual é o aspecto da arma? Não é aspecto ostensivo? O MST continua invadindo, e eu dou um tiro de 12 para cima. É proporcional? Sim, porque eu estou assustando. Agora, o MST continua invadindo e invadiu, e eu atiro neles. É proporcional? Não, porque eles não estão ingressando dentro da fazenda para violência. Eles estão ingressando para manter a posse. Então, no momento que esse sujeito e os mais 3 funcionários fizeram isso, todos foram a júri por homicídio doloso, homicídio com intenção de matar. Lembrem, a gente não está discutindo aqui o que é certo ou errado, a gente está discutindo a prova da FGV. Então, para fins de prova da FGV, o que eu devo fazer? MST invadiu, apontei a arma, continuar entrando, eu entro com a ação de reintegração de posse. Isso é a prova de vocês. Tá? No pós-graduação, a gente discute o que poderia ser feito. Para a prova é só isso. Vem o capítulo de possessórias. Ele resolve dividir a ação possessória em 3 tipos. Reintegração, manutenção e interdito. Gente, essa subdivisão é uma falha do legislador. Quando ele pegou do legislador romano, ele falava somente em ação possessória. Não tinha essa subdivisão. O legislador tupiniquim disse, não, eu vou criar subdivisões das ações possessórias. E qual é a subdivisão que ele cria? Reintegração, ele passa a chamar de esbulho. Manutenção, ele passa a chamar de turbação. E interdito, ele chama de ameaça. Por que ele cria esses institutos? Para que o procedimento seja diferente. Quando eu falo em esbulho possessório, normalmente ele está atrelado à figura da violência. O que é esbulho? MST entrou, invadiu e me impediu de utilizar a residência. Quando eu falo em turbação, são pequenos atos de moléstia sobre a coisa. Aquele vizinho que estaciona o carro atravessado em cima da vaga de garagem, isso é um ato de turbação. O vizinho que está aprendendo a tocar piano ou guitarra, o som não entra na minha residência, então é um ato de turbação indireta sobre a posse. Só que os exemplos são tão próximos que o nosso legislador ficou perdido. Ele não criou um conceito entre cada um destes. E aí ele resolveu, do jeito tupiniquim, consertar. Fungibilidade. Só que essa fungibilidade que ele cria, que um pode ser recebido como se outro fosse, é diferente daquela fungibilidade recursal. Porque aqui, um será admitido como se outro fosse, independentemente de erro grosseiro ou má fé. Olhem bem, o interdito trabalha na figura da ameaça. Está vindo um grupo de invasores em direção à minha fazenda. Aos gritos de vamos invadir.
Eu não vou esperar eles entrarem na minha fazenda para entrar com uma reintegração de posse. Eu já entro com uma ação de interdito possessório. É o nome da ação correta, perfeito? Mas eu errei e entrei com uma ação de reintegração. Não é um erro grosseiro? É. O juiz é obrigado, pela fungibilidade, a receber um como se fosse o outro. Não tem outra possibilidade. Claro, mundo real acontece, emenda inicial, mas para a prova, eu levo isso aqui. O que se permite ainda? Cumulação de pedidos. Por quê? Colocava todos os anos a minha casa da praia para alugar. Determinado ano, quando eu vou colocá-la para alugar, alguém já invadiu. Então, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo os chamados lucros cessantes. Logo, eu entro com uma ação de reintegração de posse acumulada com lucros cessantes. Quem invadiu, derrubou uma parede. Entro com uma ação de reintegração de posse acumulada com dano material. Essa é a ideia do Instituto. Bom, a FGV, quando costuma cobrar a ação possessória, isso aqui não é o que ela se prende. A gente sabe que o que a FGV vai cobrar é no tocante à figura da liminar. É a liminar que faz o procedimento possessório parar dentro do capítulo de procedimentos especiais. Não existe outra possibilidade de eu ter uma possessória em procedimento especial. Quando ele fala em liminar, a palavra que a gente vai utilizar é posse nova. Cuidado, teve um ano que a FGV resolveu chamar de força nova. É a mesma coisa. Mas aí o aluno está lá no calor da emoção, pegadinha, né? Força nova não é a mesma coisa, é igual. O que significa posse nova ou força nova? Significa que o esbulho ou turbação ocorreu há menos de um ano e um dia. Se o esbulho ou turbação ocorreu há menos de ano e dia, a posse é nova. Se a posse é nova, permite eliminar, logo eu vou ter aqui um procedimento especial. Então a gente pode fazer uma desconstrução disso aqui. Por que uma desconstrução? Porque se eu tiver posse velha, significa, portanto, que ocorreu há mais de um ano e um dia. Logo, o rito será comum. Então, se a prova perguntar para vocês, existe a possibilidade de ação possessória tramitar pelo rito comum? Com certeza. Ela somente será especial se for posse nova, se tiver liminar. Bom, então agora me ajudem a completar. Se tudo isso aqui me permite uma liminar para ter urgência, e se o cliente de vocês diz, doutor, eu não tenho onde morar, eu preciso ir para esta casa da praia, mas há 2 anos que eu não vou na casa. Diga, Tati, o que a gente faz? Tutela de urgência. Pego lá o artigo 300. Gente, isso aqui é a fórmula mágica para vocês entenderem o que é possessória ou não. Isso aqui é o que vocês levam para a prova. Só cuidado a 2 pequenos detalhes que a FGV vai cobrar. Como é que eu comprovo a posse nova? Como é que eu faço prova para o juiz que eu estava há menos de um ano e dia lá? Normalmente eu vou tentar juntar um documento, né? A conta de luz, água, mas se eu não tenho documento, qual é a principal prova que eu levo? Testemunha, né? Que é a melhor testemunha, a melhor câmera de segurança, vizinho do lado. Então aqui, se o juiz tiver dúvida se a posse é nova ou se a posse é velha, ele marca uma audiência de justificação prévia. Justificação prévia significa
uma audiência feita exclusivamente para o autor produzir provas. Justificação prévia, o réu leva testemunha? Não. Justificação prévia, o réu apresenta contestação? Não. O que o réu faz? Nada, só assiste. É uma audiência feita para o autor, dizendo, autor, me justifica previamente ao deferimento da liminar que a tua posse é nova. Isso é o que vocês levam para a prova. Alguma dúvida até aqui? Ninguém vai errar? Não podem, né? Então, finaliza o bloco. Deu. Um bloco, agora tem outro bloco, né?